Olá! Num vídeo anterior, eu falei sobre a importância de nós termos indicadores de resultados da área de RH. Por que isso é importante? Porque nós precisamos mostrar resultados. Eu trabalhei numa área de treinamento durante muito tempo, logo no meu início de carreira. Eu estou aqui olhando para baixo porque eu estou com o meu cachorrinho aqui me acompanhando na minha edição. E eu trabalhei muitos anos nessa área de treinamento. E era interessante, porque na época eu também era um pouco inocente e eu não achava importante nós avaliarmos os resultados da nossa área. Porque para mim eu tinha uma ideia de empresa, de coletividade, não importava. Assim, se eu entregasse um cartucho de tinta para um outro departamento, eu não tinha essa visão de centro de custo. Então eu não via que o meu departamento gastava mais. Isso, com certeza, para um olhar organizacional, pode ser um equívoco. Eu tinha uma visão de empresa, de coletividade, porém, as células, os departamentos, eles têm que mostrar resultados individualmente. E a nossa área era uma área de treinamento. Era uma área de treinamento de vendas. Nós ministrávamos cursos para vendedores e representantes comerciais pelo Brasil inteiro. Porém, nós não tínhamos uma fonte de renda, uma receita. Os treinamentos eram gratuitos. Estava no processo da empresa, fazia parte do contrato. Os treinamentos eles não tinham custo. Fazia parte do contrato dos representantes e, claro, dos vendedores. Então, quanto mais treinamentos nós ministrávamos, mais custo nós tínhamos, porque passagem aérea era nossa, o aluguel de sala, era nós que bancávamos, era o nosso departamento que bancava. E aí chegou uma ordem da diretoria para fechar o nosso departamento, porque vocês só gastam. Qual é o retorno que isso tem? Foi quando veio o baque para mim. Assim, caramba, eu preciso mostrar resultado, eu preciso mostrar por que eu estou aqui. Porque realmente não justifica a nossa presença ali. Foi quando nós começamos a desenvolver análise de resultados em treinamentos. E impressionante como é isso na prática. E é impressionante, gente, o resultado que os treinamentos dão. E quando a gente começa a avaliar efetivamente os treinamentos em si, é que nós vemos qual o impacto que isso dá na organização como um todo. Nós começamos a avaliar os treinamentos da seguinte forma. Então, nós ministrávamos os treinamentos e aí nós começamos a avaliar o índice de vendas pós-treinamento. E muito interessante que esses índices aumentavam, e aumentavam significativamente, e inclusive de produtos que nem falávamos nos cursos. Mas por quê? Porque o treinamento ele tinha um cunho motivacional também. Então nós envolvíamos a função do vendedor, da importância que ele é, e resgatar isso, porque vender não é sempre fácil, principalmente nos dias de hoje, que está difícil vender, é muita concorrência. E é isso, nos treinamentos, eles enalteciam. Nos treinamentos, nós enaltecíamos a profissão de vendas, a responsabilidade do vendedor, e com isso eles voltavam para as organizações extremamente motivados. Eles pegavam as propostas antigas, eles retomavam propostas antigas e retomavam contatos anteriores, e com isso o índice de fechamento de vendas dos processos que já estavam na mesa era muito grande. Claro que o produto em questão, que sempre era um lançamento de produto, uma mudança no perfil do produto, sempre era o foco, Eu tinha um produto específico que era o foco daquele treinamento. Aquele produto em si aumentava os índices de propostas, porque não eram produtos de prateleira, não é produto de compra de impacto, como um celular, não era, um produto de análise, um produto de alto investimento, de high ticket. Então as pessoas tinham que avaliar ainda melhor, ponderar. O tempo de maturação de uma venda dos produtos que nós comercializávamos era em torno de 6 meses. Até a pessoa pegar a proposta, avaliar, etc., 6 meses de venda. Mas após o treinamento, o que nós fazíamos? Avaliávamos o tempo da proposta. Avaliávamos o número de propostas aplicadas àquele produto. Então, era muito significante. Então, todo o volume de vendas
todo o volume de vendas pós-treinamento era bem significante, tanto em número de visitas, né, quanto número de propostas, como volume de vendas. E a gente começou a observar que essa venda, esse volume, ele oscilava, era uma curva. Então, quando tinha o treinamento, estourava, né? No próximo mês, nas próximas semanas, nas semanas subsequentes ao treinamento, o negócio, né? Estourava de vendas, estourava de propostas e tudo mais. E mantinha-se assim um volume bom pelos próximos 2, 3 meses. Quando nós víamos que começava a ter uma leve queda, e a curva era decrescente, até que em 6 meses o nível, né, do volume de vendas, de negócio e tal, se comparava ao ponto anterior ao treinamento. Isso é muito interessante. Tá? Então, isso é uma análise de eficácia de treinamento, que a gente aborda nos nossos treinamentos de formação de instrutor. Como avaliar a eficácia do treinamento, mas em resultados. Não é essa análise de eficácia que nós normalmente falamos, que é de análise de reação, né, no qual assim, a pessoa gostou ou não gostou do treinamento, atingiu ou não o objetivo em sala, ou uma análise de comportamento, se melhorou ou não o comportamento, mas de resultado em si. Porque, sim, melhorou o comportamento de vendas, mas e aí, vendeu? Eu preciso saber se vendeu. No caso, nós estamos falando de avaliação de treinamento de vendas, mas tudo isso pode ser aplicado para outros treinamentos também. E como é esse ciclo de vendas, nós observamos que os treinamentos eles deviam ser replicados a cada pelo menos 4, 5 meses, para que os índices fossem mantidos e aí o volume de vendas ele se mantivesse num certo platô, com pequenas oscilações ao longo do período. E, consequentemente, nós mostramos para a empresa o quanto que a nossa empresa o quanto que o nosso setor ele era importante, o quanto que o nosso setor contribuía efetivamente para o crescimento da organização. Então essa é uma forma da gente mostrar como o RH, ou políticas de RH e práticas de RH podem contribuir para o sucesso e o desenvolvimento e financeiramente mesmo para a organização. Conta aqui para mim, qual prática de RH, qual indicador você vem utilizando para mostrar ao sócio, ao acionista, ao dono da empresa, aos diretores, que o seu RH ele vem sim demonstrando uma posição de destaque na sua organização. Comenta aqui.